ambiental na margem equatorial brasileira. Então, Mariana, muito obrigada pela sua aceitação ao nosso convite. Já se sinta, nós já nos conhecemos, né, de falarmos aí por telefone algumas vezes. Mariana, já sinto Mariana como se fosse de casa, né? E eu vou ler um pouquinho do currículo da Mariana, né? A Mariana, ela é geóloga, é isso, Mariana? Geógrafa. Ela é geógrafa. Deixa eu só buscar aqui teu currículo rapidinho, que ele estava aqui na minha tela e acabou saindo. Bom, a professora Mariana, ela é doutora e mestre em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, é especialista em Geoprocessamento e Cartografia Digital pela mesma instituição, graduada em Geografia, bacharelado pela UFRN e técnica em Meio Ambiente pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente, né, ela tem pesquisas no Instituto Senai também, de Inovação em Energias Renováveis, desenvolve pesquisas na área de meio ambiente, impactos socioambientais, licenciamento ambiental, geoprocessamento, sensoriamento remoto e prospecção de áreas para o aproveitamento de energias renováveis, com foco em projetos eólicos e solares. Então, professora Mariana, tem toda essa expertise, a gente tentou resumir um pouco do seu currículo aqui, mas muito obrigado por compartilhar conosco um pouquinho do seu conhecimento. Mariana, fique à vontade para fazer sua exposição, né? E logo mais a gente também pode ter aí uma inserção, né? Uma conversa aí com o pessoal através do chat, né? Então vão colocando suas perguntas aí, pessoal, que a gente vai lendo. No final da palestra a gente vai interagir um pouco com a professora Mariana. Mariana, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Fique à vontade para sua exposição. Obrigada, Daiane, um prazer, né? Eu acho que como a gente é do Nordeste, vai tendo uma afinidade ali, né, na conversa, e não lhe conheço pessoalmente, mas já me sinto em casa, né, aqui, e é um grande prazer estar aqui hoje para poder trazer uma visão diferente do que a gente está vendo hoje, né, muito engessado da margem equatorial brasileira, com essa visão de petróleo, mas a gente tem que ter essa visão de múltiplos usos, né? E a perspectiva da minha fala de hoje é essa: é a gente entender que é uma região que vai ser explorada e em vários usos já vem sendo, né, explorada, já tem vários usos acontecendo nela, e a gente precisa ter essa visão. A gente está no auge de começar a discutir o planejamento, né, nesse maretório tão importante. Então, de pauta hoje é mais para trazer essa visão, né? Eu vou discutir um pouquinho sobre a margem equatorial brasileira e trazer ela nesse viés de planejamento ambiental e territorial, e como é que os instrumentos de planejamento podem auxiliar nessa compatibilização com tantos usos, né? Incluindo a conservação do ecossistema e também da conservação do ecossistema e da pesquisa científica também, né, nessa região. Então, vou me abreviar aqui nesse slide, a Daiana já me apresentou, né, mas é só para trazer um pouquinho de que eu estou nesse instituto, Senai de Inovação e Energias Renováveis. Ele é um instituto único do Senai, voltado exclusivamente para a parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação em energias renováveis. Então, a gente atua com eólica, onshore, solar, hidrogênio de baixo carbono, combustíveis sustentáveis de aviação. Então, a gente tem essa visão ampliada desses múltiplos usos, de várias áreas de atuação, né, voltados para a parte de energias renováveis. Como a parte de ambiental, a gente entra como área transversal a todas essas energias, então a gente está sempre dando uma pincelada e tratando, né, em estudos locacionais, né, em análises integradas, sempre trazendo essa perspectiva espacial de usos e essa sobreposição de análises numa perspectiva integrada, né. E aí, ao longo desses 15 anos que eu estive no Senai, eu também fiz minha trajetória acadêmica. Então eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz a especialização, né, já estou para entrar no meu pós-doutorado. Então a gente que é pesquisador, a gente precisa estar o tempo todo enraizado nessa, né, nas pesquisas e nos estudos.
Trouxe só 2 slides, muito rapidamente, só para trazer alguns dos trabalhos, assim, emblemáticos que estão publicados, que a gente vem atuando aqui no Instituto. Muitos desses trabalhos, quem tiver interesse, pode pesquisar, né, pode puxar eles e dar uma olhada em como é que a gente fez, né, essa análise. A maioria desses atlas que a gente entregou, ele tem essa perspectiva da viabilidade técnica, da viabilidade econômica, da viabilidade socioambiental também, para chegar a uma tomada de decisão de indicação de melhores áreas que a gente pode utilizar para a exploração eólica, para a exploração solar, né, para a parte de hidrogênio. Então, a gente entregou agora em abril o Atlas de Hidrogênio Verde do Rio Grande do Norte. Desde 2013 que a gente vem estudando com essa parte offshore, quando a gente fez um projeto de pesquisa com a Petrobras, a gente instalou uma torre anemométrica para medição de dados de vento numa plataforma de petróleo. E aí, um dos grandes projetos que está sendo muito emblemático para a gente é uma usina piloto que a gente quer colocar na margem equatorial, aqui no Rio Grande do Norte, no litoral da gente, do Rio Grande do Norte. A gente fica sediado em Natal, então a gente quer colocar ali próximo ao município de Areia Branca, uma turbina teste offshore para a gente começar a estudar, né, como é que vai ser a implantação da chegada dessa nova fronteira de exploração energética nesse nosso território, né, nessa margem equatorial. E aí, o segundo slide tem tudo a ver com o que a gente vai conversar, né? Esse ano, daqui para o final do ano, a gente vai entregar um Atlas eólico offshore da margem equatorial brasileira, em que é um dos maiores mapeamentos que já foi feito de recurso eólico offshore do Brasil. Então, a gente fez medições, a gente colocou estações de medição de dados de vento, que vai desde Fernando de Noronha até o Amapá, na estação de Maracajipioca. E aí, fruto também desse projeto, a gente já entregou o Atlas Solar do Estado do Amapá. São documentos também que a gente trouxe essa perspectiva técnica de potencial energético, mas a gente também trouxe alguns cenários de análise de restrições socioambientais, né, e de áreas que têm uma complexidade a mais para licenciamento ambiental, enfim. E um outro tópico que eu trouxe, que também tem muito a ver com essa minha fala de hoje, é o planejamento espacial marinho. Tem muita coisa acontecendo, né, do PEM. Ele já começou na região sul, já subiu para a região nordeste. Eu faço parte também da equipe, né? A gente recepciona toda a parte de base de dados espaciais que vem sendo gerado para essa área do Nordeste. Da gente vai do Piauí até a Bahia, né? Já vai ser assinado também para começar a fazer o PEM da região norte, que abrange aí do Maranhão até o Amapá. Então, está todo vapor. É interessante que quem puder acompanhando as discussões, muitos dos documentos foram publicados no site da Marinha, então vale a pena também, né? É uma importante fonte aí de pesquisa e de atualização do que vem sendo produzido, né? Então, primeiro ponto que a gente tem que tratar, a localização da margem equatorial, puxando ali do município de Touros, daqui do Rio Grande do Norte. Na hora que eu puxo uma linha, acho que dá para ver o mouse, na hora que eu puxo uma linha ali até Fernando de Noronha, levando até a pontinha ali do final do Amapá, é o que a gente chama de margem equatorial brasileira. Ela tem essa perspectiva de exploração de petróleo, né, porque ela foi toda fundamentada, essa tecnologia, nessa nova fronteira, nesses novos locais de exploração de petróleo. Junto à Petrobras, eles pediram uma licença no Amapá para começar a exploração, para começar essa pesquisa, né, para uma futura exploração. Países como as Guianas, né, e o Suriname já vem explorando o petróleo, e aí, dada a localização estratégica, a Petrobras se interessou e começou os estudos, né, para ver a viabilidade de exploração de petróleo nessa região. Então, só que atrelado a esse viés todo para a exploração, né, de petróleo, a gente também tem todo esse viés para a exploração também energética renovável, com eólica offshore. A gente vai ter também hidrogênio de baixo carbono, que pode vir a surgir também
nessa margem equatorial, junto a atividades que já vêm sendo, né, exploradas já há bastante tempo, que é a pesca artesanal, a pesca industrial. A gente tem portos localizados estrategicamente nessa nossa margem aí, né? E aí eu tenho junto a essas atividades de pesca, de navegação, de portos, eu tenho comunidades tradicionais que sobrevivem desse uso desse espaço marinho, e também elevada relevância ambiental. A gente tem inúmeros serviços ecossistêmicos nessa região, né, que favorecem a trazer essa importância toda para esse local, né. Aqui eu, né, pedi para gerar uma imagem para a gente ver essa diversidade de usos que a gente tem, né, de pesca artesanal, industrial. A aquicultura ainda é delicada, ainda é um pouco singela a exploração, mas também tem essa perspectiva. A questão do turismo também, a gente tem importantes regiões voltada para a parte de turismo, navegação de cabotagem, navegação de longo curso. A gente tem infraestrutura portuária, eólica offshore, petróleo e gás, e a gente precisa se lembrar que essas duas atividades também têm a parte de transmissão, né? Tem os umbilicais também que fazem parte da infraestrutura logística, né, dessas atividades. Para a eólica offshore, a gente também tem as subestações que vão chegar a vir. Quando chegar um parque, eu estou falando de 50 turbinas, 70, 100 turbinas, mais subestação offshore, mas todo o cabo né, toda a linha de transmissão que vai, né, fazer essa conexão mar-terra, né, até chegar ao Sistema Interligado Nacional. A gente tem a parte de exploração também mineral, hidrogênio verde, a parte de segurança e defesa. A gente tem cabos de comunicação também, né, submarinos. E eu também tenho todo o viés da parte de conservação e pesquisa científica, que a gente tem que colocar em evidência, né, como também uma atividade que a gente tem que, né, pensar no meio desse contexto de novas fronteiras de exploração. Aqui eu vou trazer uma sequência de imagens, de mapas. Eu tirei do link, né, do site do Sisquet. O Sisquet está sendo utilizado, né, muito para os planejamentos, para alguns planejamentos espacial marinho de outros países. Também chegou um pouco no Brasil, tem um banco de dados, né? Então quem quiser pode entrar aí e começar a mexer e sobrepor algumas camadas, mas é só para mostrar o que a gente tem aí dessas atividades que eu acabei de citar. Então, municípios costeiros, municípios defrontantes com o mar, né, do IBGE, a gente coloca como ponto de partida, junto com o limite da Amazônia Azul. E aqui a gente já vai colocando algumas, né, dessas atividades. As áreas de aquicultura, do que a gente já tem, a parte também de áreas de turismo e também as regiões de naufrágio. A gente também tem que chamar a atenção de que naufrágios, como também sítios, né, arqueológicos subaquáticos, que a gente precisa entender, estudar dessa região. Então, qualquer atividade que vai ser colocada também tem que ter essa perspectiva de análise, né, de arqueologia subaquática. As áreas de navegação também. Então, a gente tem toda essa linha de cabotagem que ela passa de uma ponta a outra, interligando essa comunicação aí entre os estados de canais de navegação. As áreas de petróleo e gás também, eu coloquei alguns aqui dos blocos, né, que estão em estudo, que estão em análise, né, dessa região. A parte de eólica offshore, ela se concentra muito no litoral da gente, do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão. Então, ela tem toda essa perspectiva de ocupação nessas regiões, né, com um potencial eólico offshore absurdo. A sobreposição das áreas de mineração, e aqui são as áreas que já são utilizadas e as potenciais áreas futuras também que eu posso utilizar. Aqui eu tenho dados da área de pesca artesanal. Pesca artesanal já é uma atividade que a gente tem uma certa dificuldade de ter algum dado preciso, né, algum dado espacial preciso, porque não é todo mundo que... Não é uma atividade que a gente consegue mapear, nem tem uma base de dados disponível já, né? Então, é uma atividade que está sendo muito, muito falada, né, com essa nova exploração de eólica e de petróleo.
Eu tenho áreas de pesca industrial, então quando você vai, por exemplo, para o litoral do Rio Grande do Norte, a maioria daqui, né? Eles chegam a distâncias, assim, de mais de 3.000 quilômetros da linha de costa para a parte de pesca industrial. Então, só o RN, por exemplo, a gente chega ali a mais de 3.000 com a pesca do atum, né? Um dos principais exportadores do atum é a gente aqui do Rio Grande do Norte. Então, tem esse viés de perspectiva também de pesca industrial e atrelado a esses usos, eu tenho também essas áreas especiais e as áreas de proteção. Então, eu tenho unidades de conservação de proteção integral, unidades de conservação de uso sustentável, eu tenho os territórios quilombolas, eu tenho indígenas, eu tenho as comunidades costeiras com as comunidades pesqueiras, né, tradicionais. Então, eu também tenho que ter esse olhar dessas áreas de conservação e dessas áreas especiais. Aqui eu também trouxe as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, que é uma nomenclatura que o Ministério de Meio Ambiente ele fez estudos, ele apontou algumas necessidades de estudos, né, nessas regiões. Então tem áreas que são mais propícias para a parte de conservação. Ele aponta também algumas áreas que ainda são desconhecidas, que a gente ainda precisa estudar um pouco mais, porque a gente tem poucos dados. Então, também é uma área, um viés interessante. Aqui eu trouxe, né, para a gente ter essa visão de que eu tenho a parte de ictiofauna, que é peixes, eu tenho quelônios, que é tartarugas, eu tenho a parte de cetáceos, eu tenho avifauna, eu tenho quirópteros. Então, eu tenho toda um ecossistema, né, marinho extremamente importante, né, uma biota muito rica nessa região. E aí, essa imagem é quando eu sobreponho todas essas atividades que eu trouxe. Então, e aí a gente enxerga essa Amazônia azul, né, como um espaço que se concentra múltiplos usos, áreas de preservação. Então, é uma região que a gente tem que ter essa perspectiva, né, integrada de diversas ocupações, né? Quando eu tenho que fazer essa análise de camadinhas ali, que uma vai se sobrepondo à outra. Então, quando eu vejo o petróleo, eu tenho que olhar o petróleo, eu tenho que olhar os usos que está ali daquela região, que vai ser interessante para petróleo. Da mesma forma para eólica offshore, da mesma forma pesca artesanal industrial, turismo. Então, tem que ter essa análise e essa mensagem que eu quero trazer hoje, né, nessa minha fala. Todas essas bases de dados, né, que eu trouxe, eles têm também dispositivos, né, sites oficiais de cada instituição que também traz uma base aí de localização, de onde vem acontecendo essas atividades. Aqui eu trouxe só um exemplozinho. Então, a gente tem as cartas náuticas, que traz informações importantes com esse viés de navegação, mas que ela também traz uma perspectiva aí de alguns mapeamentos. Ela aponta alguns recifes de corais, ela aponta algumas atividades também. Então, é uma base de dados importante, né, para analisar. Eu trouxe também aqui os geomaps da ANP, que ele traz a fundo essas áreas de exploração de petróleo. Eu trouxe também o WebMap EPE, que ele também traz uma infraestrutura energética, né, que já está instalada e futura também do Brasil. Tem alguns outros sites, né, como o Global Wind Atlas, por exemplo, que ele já traz uma perspectiva aí de potencial de eólico, né, em terra e em mar. E também a INDE, eu acho que quem tiver a oportunidade também de mexer um pouquinho na INDE, tem uma base, a INDE, ela reúne, é um repositório que ela reúne todas as bases de dados de órgãos nacionais daqui, né, do Brasil. Então, você tem essa sobreposição, você tem essa disponibilidade de várias bases de dados em um único, né, repositório também. Então, quem tiver uma oportunidade de analisar, de olhar, vale a pena, é bem interessante, né? E aí, né, feita toda essa introdução e essa contextualização espacial da margem equatorial brasileira, e eu entro agora nessa perspectiva do conceito de planejamento ambiental e territorial, né? Então, é esse desafio, eu coloquei como desafio da tomada de decisão. Então, imagina que
até os órgãos tomadores de decisão precisam se conversar, né, sobre a ocupação de tantas as atividades. Então, onde é que uma atividade pode ou não ser implantada? Como é que eu reduzo os conflitos entre esses setores de ocupação, né? E aí esse equilíbrio, ele entra muito nesse planejamento territorial e ambiental, numa perspectiva. Então, a gente espera que o planejamento espacial marinho traga um direcionamento aí de alguns usos, né? E, entre outras, o próprio licenciamento ambiental é um instrumento de planejamento ambiental que a gente consegue ter conhecimento mais aprofundado de uma região para que o órgão ambiental consiga tomar a decisão sobre a licença ou não, né, a autorização ou não de exploração naquele local. Então, o planejamento, ele não é impedir o desenvolvimento, mas ele é criar condições para que ocorra de forma organizada, transparente e sustentável. E aí, no conceito, em termos de conceitos, o planejamento territorial, ele entra nessa perspectiva de organização do território. Já o ambiental, ele atrela os componentes físicos, biológicos e socioeconômicos dentro dessa orientação de uso, né, dos locais de uso do território marítimo. E aí, o planejamento territorial, ele responde, né, como eu organizo os diferentes usos do território, e o ambiental, ele garante que essa organização leve em consideração alguns limites, né, ambientais. E aí, o planejamento territorial ambiental, ele busca, né, responder aonde implantar determinada atividade, quais impactos vão ocorrer, quais usos já existem, quais áreas são as mais sensíveis para se colocar alguma atividade, como é que essas atividades podem coexistir entre si, qual a capacidade de suporte, onde existem conflitos e como é que eu posso prevenir, reduzir, mitigar esses impactos que podem acontecer com a instalação de novos empreendimentos e como é que eu organizo o espaço conservando os ecossistemas. Então, eu tenho essa duplicidade e é isso que faz com que o planejamento territorial e ambiental andem sempre juntos, né? Aí eu pedi também para gerar essa imagem, para a gente ter uma dimensão, né, uma visualização desses usos. Então, quando eu coloco um porto, eu estou restringindo uma área de pesca, mas ao mesmo tempo eu estou dando uma infraestrutura para a indústria de petróleo e gás, para a indústria de eólica, né? Então, você tem que ter essa visão de que os usos, eles conseguem coexistir e você tem medidas de compatibilidades, você tem sinergias entre esses usos, você tem conflitos, você tem pressões também, né? Quando eu coloco tanta atividade aí no mar. E aí a compatibilidade, ela entra com uma atividade que eu consigo coexistir sem causar tanto prejuízo, um prejuízo tão relevante uma com a outra, né? Então, elas conseguem coexistir ali harmoniosamente. Já a sinergia é quando eu gero benefícios, né? Então, eu tenho duas atividades que elas acabam se beneficiando uma da outra. Conflito, quando interfere negativamente uma na outra, então acaba limitando, prejudicando, impedindo o exercício de determinada atividade, e as pressões cumulativas são vários usos ali que vão se sobrepondo e vai causando uma pressão, né, ambiental e territorial em determinada, né, região. Eu trouxe alguns exemplos de formas de compatibilidade, sinergia, pressão e conflitos para a gente entender um pouquinho melhor, né, esses conceitos. E aí, compatibilidade, por exemplo, na hora que eu tenho cabos submarinos e navegação comercial, os cabos submarinos são implantados no leito marinho. Já a navegação comercial, ela acontece mais na superfície. Então, são atividades que elas conseguem coexistir tranquilamente. Uma rota de navegação para um parque eólico offshore, na hora que eu estou planejando o meu projeto de uma eólica offshore, eu consigo já sobrepor informações de rotas de navegação e já determinar distâncias que eu preciso respeitar no meu planejamento de projeto, né? Aí, um outro exemplo que eu trouxe é de turismo com áreas protegidas. Então, você tem turismo em Fernando Noronha, eu coloquei aqui o mapinha de Fernando Noronha. Eu tenho unidade... A Fernando Noronha, ela é toda em unidade de conservação. Eu tenho unidade de conservação de uso sustentável e eu tenho unidade de conservação de proteção integral. Proteção integral, eu tenho um limite muito mais bem definido de como é que eu consigo utilizar aquela região para o turismo, né?
para pesquisa. Já o uso sustentável, eu consigo compatibilizar, né, a questão do turismo com a conservação daquele ecossistema tão singular que é Fernando Noronha, né? Então, quem foi, é impressionante como a gente consegue ter um convívio harmonioso ali do ambiental com a atividade de turismo que gera renda ali para aquela região. Agora a gente entra mais no exemplo da parte de sinergia. Então, eu tenho atividades sinérgicas, quando uma atividade acaba beneficiando a outra, né? E aí, como exemplo, uma estrutura portuária. A infraestrutura portuária, ela vai conseguir atender a petróleo, ela vai conseguir atender a eólica offshore, ela vai conseguir atender ao hidrogênio verde, né, nessa exportação, quando chegar a ter mais fortemente aqui no Brasil. Então, todas essas atividades, elas se beneficiam da atividade do porto, né? Da mesma forma, científica e conservação da biodiversidade. Na hora que eu gero pesquisa, na hora que eu gero os dados, na hora que eu começo a conhecer aquele ecossistema, eu também consigo pensar em estratégias de melhor conservação daquele local. E um outro exemplo que eu trouxe também são os parques eólicos offshore com aquicultura. Então, hoje, essas imagens, né, que eu coloquei aí, do Plocan. Ele é uma plataforma de estudos, né, de pesquisa oceânica lá, que fica nas Ilhas Canárias, né, na Espanha. Eu tive a oportunidade, inclusive, de ir lá, de ir ano passado, de conhecer um pouquinho dos projetos. E aí eles desenvolvem, por exemplo, eles fazem nesse exemplo que eu trouxe, eles trazem a parte de aquacultura junto com a eólica offshore. Então, naturalmente, essa turbina eólica, ela pode virar um atrator de peixes. E aí, na hora que eu associo essa atividade da eólica offshore com um tanque-rede para uma aquicultura, eu consigo, né, estimular ali aquelas duas atividades e uma beneficiar a outra. Já os conflitos, toda atividade ela vai gerar conflito, ela vai gerar um impacto negativo, ela vai gerar uma pressão sobre o território. E aí, esses conflitos que eu entro aqui por exemplo, petróleo e gás. Qualquer plataforma de petróleo e gás que você colocar no mar, você vai ter uma restrição de uso de pelo menos 500 metros ao redor daquela plataforma. Então, 500 metros ao redor daquela plataforma, eu tenho uma proibição de atividades de pesca e atividades de navegação. Então, eu tenho uma restrição de uso dessa atividade, né, para as outras que já acontecem ali naquele território. Nesse mesmo conceito de petróleo e gás, eu também vou ter de eólica offshore, por exemplo, quando a Marinha for determinar distâncias de segurança entre as turbinas, então eu vou ter ali uma faixa de área que vai ter uma proibição de uso. Então começa a gerar também esses conflitos, né? Por isso que o planejamento é importante quando eu for fazer um projeto, né, de alguma dessas atividades, eu entender como é que é utilizada aquela área, quais são os usuários, né, quem são os usuários que utilizam aquela área ali, e eu começar a tentar prever esse tipo de conflito para tentar, eu acho que a palavra é prevenção mesmo, é eu prevenir áreas que podem gerar ali um conflito maior de atividades, né. Da mesma forma, a questão de petróleo e gás e conservação, então qualquer atividade de petróleo eu vou ter também um risco de derramamento, eu vou produzir ali um ruído subaquático a mais, que vai acabar também interferindo e gerando algum conflito ali com uma conservação, com alguma fauna, né, que esteja naquele local. E agora as pressões cumulativas, né? Então, quando eu tenho uma sobreposição de atividades ali, eu começo a aumentar e ampliar, né? Ter uma cumulatividade dos impactos ambientais que ocorrem naquela região. Então, por exemplo, na hora que eu tenho petróleo, porto, eólica, turismo e pesca artesanal, eu vou aumentar o tráfego. E aí eu vou começar a estimular aquele uso naquela região, eu vou começar a aumentar o uso de embarcações, eu vou aumentar, eu posso até causar uma interferência na qualidade de água daquele local,
por causa da poluição, desse uso de embarcações, então você começa a ter uma ampliação desses impactos ambientais. Por isso que quando a gente fala de que eu tenho uma atividade aqui e vou colocar outra ali, às vezes o órgão ambiental pede análise de impactos cumulativos, análise de impactos sinérgicos, que é justamente nesse conceito. É a gente ver e fazer essa análise de como é que é a soma desses impactos, né? Ruído subaquático, então, embarcações, pesquisas sísmicas, a parte de dragagem, cravação de estacas, né? A parte de operações offshore, eu vou ampliar ali aquele ruído subaquático naquele local. E aí eu começo a ter uma interferência nos animais que precisam do ambiente para poder se comunicar, né? Alteração de fundo marinho, a mesma coisa. Eu preciso sempre preparar aquele leito marinho para poder receber essas atividades. Então, imagina, cabos submarinos, eles vão rasgar ali né, eles vão passar ali por aquele leito marinho, cabos de transmissão, os umbilicais também, né? E aí eu tenho uma ampliação dessas atividades e uma pressão, né, cumulativa nessas regiões. Aqui eu trouxe uma imagem para a gente tentar, né, trabalhar um pouquinho e entender como é que acontece isso, né, como é que essas atividades se sobrepõem uma à outra. Aqui são dados, uma imagem do Global Fishing Watch, que também tiver oportunidade, pode explorar um pouquinho e ver. Ele faz uma análise, né, dos canais de navegação. Então, todas essas imagens rosas que vocês estão vendo, elas em passagem de embarcação, né, de navegação. E aí, quando eu tenho uma coloração branca, é porque essa área ela está intensificada com essa passagem de navios. Então, a gente consegue ver bem, né, esse uso desse espaço. Então, por exemplo, aqui, em todos os canais onde eu tenho portos, eu tenho uma movimentação maior de embarcação, né? Eu tenho também essa movimentação de embarcação que vai de um estado para outro, né, de cabotagem. Olha que interessante, aqui em cima no Amapá, eu já tenho uma pontinha branca, que é o local onde está acontecendo a análise, né, o estudo da Petrobras nessa região da parte né, os estudos de futura prospecção, aí, exploração de petróleo. E aqui, provavelmente, é uma embarcação da Petrobras que ficou ali, né, andando nessa região aqui, e formou esse acúmulo, né, essa imagem aí de maior uso de embarcações. Aqui, nessa próxima imagem, eu trouxe um zoom do nosso litoral aqui do Rio Grande do Norte, que vocês conseguem ver bem. Nessa região onde está o mouse, vocês conseguem ver no meu mouse, né? Aqui eu tenho o Porto Ilha, que é o terminal salineiro em alto mar, que fica em frente à Areia Branca. Então, ele funciona como um porto que escoa o sal todo produzido no Rio Grande do Norte. E aqui eu tenho a passagem das embarcações que vem, né, ali do canal de desembocadura de Grossas e Areia Branca. De Grossas e Areia Branca, que ele vai passando aqui para até o Porto Ilha. Aqui eu tenho essa mesma rota que faz essa análise, essa passagem do sal produzido nessa região de Macau, Guamaré, que vai também para o Porto Ilha. Aqui eu tenho as plataformas de petróleo, que foram as colocadas em água rasas, né? Então, você também tem uma movimentação maior de embarcações. Aqui também, em cima, onde está o mouse, é onde se está se explorando também nessa fronteira, nessa nova, né, fronteira da margem equatorial, em águas mais profundas, a parte de petróleo também. Então, a gente começa a ver essas movimentações, né, e essas sobreposições de uso. Por isso que eu gostei muito dessa imagem para trazer agora nessa minha apresentação. E aí, para promover o planejamento ambiental e territorial, eu preciso, né, de ter esse ciclozinho, eu preciso conhecer o território, então eu preciso ter uma base de conhecimento, né, dessa região, eu preciso compreender as dinâmicas ambientais e territoriais que acontecem ali, naquele local, eu preciso definir os objetivos, os critérios e as diretrizes também, né? E aí, nesse definir objetivos, critérios, é o planejamento. Então, aqui entra na fase
quais são as atividades que eu posso colocar, como é que eu posso colocar, o que é que eu tenho que levar em consideração. Entra também num estudo ambiental, o que é que precisa ter, né, que vai fazer parte de um licenciamento ambiental, para entrar na implementação, que é quando eu começo a implementar as atividades, eu começo a colocar em prática as estratégias de planejamento também, né? Os critérios de tomada de decisão, quais são as diretrizes, quais são as políticas públicas que eu vou, né, prevalecer naquele local, e aí eu entro no ciclo do monitoramento e da adaptação desse monitoramento. Então, qualquer atividade que eu implemente, eu vou precisar fazer o monitoramento dos impactos, eu vou precisar adaptar também, né, o tempo todo, porque a gente tem sempre mudanças, né, de ocupação, mudanças de planejamento, mudanças de objetivos, que eu preciso sempre adaptar. E isso tudo incorporado aos atores. Então, eu tenho atores do setor industrial, eu tenho atores das comunidades, eu tenho sempre stakeholders que são importantes nessas ferramentas de planejamento ambiental. E aí eu entro nos instrumentos de planejamento territorial e ambiental. E aí o próprio licenciamento ambiental é um instrumento de planejamento, os próprios diagnósticos que a gente faz previamente, seja num atlas, né, ou em estudos, né, anteriores ao licenciamento, ele entra também como estratégias, como instrumentos do planejamento, né, os monitoramentos ambientais também, eles fazem parte, e o planejamento espacial marinho, eles fazem parte. Então, o planejamento, esses instrumentos do planejamento territorial e ambiental, eles são essas ferramentas, são as técnicas, né, são os normativos, são as metodologias participativas que a gente utiliza, são essas ferramentas para poder conhecer, organizar, orientar e gerenciar esse território. Aí eu trouxe alguns outros, né, exemplos de instrumentos de planejamento. Então, ele vai desde um plano diretor naquele município lá, que precisa planejar quais são as atividades ali urbanas que vão acontecer, aonde fica a faixa de expansão urbana, aonde fica a área de expansão urbana, onde fica a área de zona urbana, onde são as áreas de interesse turístico, de interesse ambiental. Então, isso aí também é uma ferramenta de planejamento ambiental. O zoneamento ecológico econômico também é uma ferramenta de planejamento ambiental. O planejamento espacial marinho, que é que aí ele é exclusivo para essa área marinha, essa área costeira e marinha também. Ele é um instrumento de planejamento ambiental. Aí você tem a ferramenta de gestão integrada, o GERCO, né, como a gestão integrada de zona costeira, planos de bacia hidrográfica, os planos de manejo de unidade de conservação. Então, todas essas unidades de conservação, elas têm que ter um plano de manejo que acaba direcionando como é que vai ser o uso naquela unidade de conservação. Então, ele entra também como uma ferramenta de planejamento ambiental, né, territorial. O licenciamento ambiental, os estudos que o licenciamento ambiental também carrega. Então, na hora que eu faço essa análise numa RIMA, por exemplo, no estudo de impacto ambiental, que eu pego a análise do meio físico, do meio biológico, do meio antrópico, que eu penso em alternativas locacionais também daquele empreendimento. Isso tudo também faz parte de uma ferramenta de planejamento ambiental. Aí você tem avaliação ambiental estratégica, integrada, zoneamento ambiental, monitoramento, os próprios programas ambientais que são exigidos dentro das condicionantes das licenças, eles entram também como instrumentos de planejamento, que eles podem direcionar adaptações, né, que é a gestão adaptativa dos empreendimentos que vão estar ali naquela região, naquele entorno, onde eles estiverem implantados, né. E aí, especificamente para a margem equatorial, né, brasileira, eu tenho um problema, que são os vazios de informações. Então, eu tenho uma região muito grande, pouco estudada e poucos dados. Então, eu tenho uma baixa cobertura de levantamentos científicos, então toda pesquisa que é feita nessa área, ela é muito bem-vinda. Eu tenho uma pouca continuidade das séries históricas, então, hoje eu tenho
Exemplo, eólica offshore. Eu só tenho uma região de toda a margem equatorial que tem uma medição de mais de 3 anos, né, de dados. Eu tenho uma dificuldade de acesso, eu preciso também levar em consideração isso aí. Eu tenho tanta dificuldade de acesso, de obtenção de dados, como eu tenho elevado custo para todas as campanhas offshore. Tudo que a gente vai fazer no mar é sempre muito mais caro, né? Então, imagina uma sísmica rasa, um levantamento batimétrico, todos são campanhas de alto valor agregado. E aí eu também tenho uma ausência de integração de dados. Então, eu tenho já áreas que são exploradas por petróleo, né? E o petróleo que já produziram dados daquela região. Então, talvez uma integração dessa base de dados que já vem sendo produzida, ela é muito bem-vinda, né? Para a gente começar a montar aquele quebra-cabeça ali desses dados, né? Aqui eu trouxe só alguns exemplos das possibilidades de dados que a gente precisa ter nessa região, que vai desde a parte dos aspectos físicos, né, que eu já mencionei, como uma batimetria, como uma sísmica rasa, né, que a parte dos aspectos geológicos, ela é importante também para a gente entender se tem cavernas, né, ali embaixo do leito marinho, a parte da análise da dinâmica sedimentar. Quando eu falo no mar, eu também tenho que pensar nessa parte costeira, nessa dinâmica toda, dos processos costeiros, da hidrodinâmica também local, que produz, né, que estimula esses processos costeiros. Eu tenho todos os estudos também da parte oceanográfica, ondas, correntes, marés, a parte de salinidade, temperatura. Eu tenho uma parte biológica, a fauna bentônica também é muito importante, distribuição de habitats, as rotas migratórias e os aspectos também de uso. Então, petróleo e gás, a gente já tem uma base de dados consolidada, né, pelos órgãos oficiais. Navegação, a gente tem algumas fontes ali, então essa fonte que eu trouxe, por exemplo, do Global Fishing Watch, ele da parte de comunicação das embarcações de AIS. Então, embarcações que não têm esse sistema de comunicação, eu perco a falha ali de uso desse espaço marinho, que às vezes se trata de uma pesca artesanal, que eu tenho uma embarcação mais simples, né? O meu tempo está estourando, né? Né? Tá. E aí, eu chamo a atenção da importância da obtenção desses dados, né? Por isso que eu trouxe bem, né, em alerta esse material que a gente vem trabalhando, dessa análise de recurso eólico offshore, uma consolidação de uma base de dados do licenciamento ambiental, o PEN também. Antes do PEN entrar nas unidades de planejamento, né, ele direcionar quais são os tipos de uso, ele tem que fazer um levantamento de toda a base de dados dessas regiões, de todo o território brasileiro, e aí entra uma dificuldade enorme, porque a nossa costa é imensa. Então, assim, a gente tem... Por isso que ele foi segmentado, né, na hora de atuação, por causa desse tamanho. E aí, para ficar numa fala mais prática, né, eu trouxe 2 casos, que foi o licenciamento da gente, de eólica offshore, né? Então, a gente conseguiu essa primeira licença ambiental da América Latina para uma turbina eólica offshore no mar. A gente vai colocar uma turbina a 4 quilômetros dessa estrutura, né, do terminal salineiro de Areia Branca. Então, esse é o único porto offshore do Brasil que ele é especializado no escoamento do sal, foi construído em 1974, e a gente está tentando puxar e fazendo estudos. Ele pode virar um laboratório oceânico. Então, a gente do Instituto Senai, a gente já tem vários equipamentos que está medindo dados nessa estrutura aqui de portuária, e essa energia que a gente quer produzir com esses 2 aerogeradores, a gente vai alimentar esse Porto Ilha, né? E aí, quando a gente foi decidir a localização dessas 2 turbinas que a gente quer implantar, a gente teve um olhar sobre vários aspectos. E aí, do ponto de vista mais prático, eu trouxe mais para a gente, né, para vocês terem uma noção do que a gente consegue olhar
em termos de atividades para poder definir a localização de um futuro empreendimento, né? E isso tudo na fase de planejamento. A gente já fez essa análise em fase de prospecção, antes de solicitar o licenciamento ambiental. Esses estudos a gente primeiro fez, selecionamos o local, definimos, a gente pediu a autorização ao IBAMA por meio do FCA, e aí foi quando a gente já deu essa localização e a gente foi justificando e fazendo os estudos nessa área. Então, a gente faz uma análise de distanciamento de corais. Então, aqui mais para cima já é uma região que tem uns corais, já recifes de corais, que tem essa importância biológica muito grande. Então, a gente tinha que se afastar desses locais também, que tem essa regiões carbonáticas, que tem essa propensão a se formar como um coral. A gente teve uma conversa com a comunidade para tentar mapear ali aonde seriam os principais pesqueiros utilizados por aquelas regiões, por aqueles usuários ali, por aqueles pescadores. Então, a gente foi conversando e a gente percebeu que a área de pesca é muito mais intensa do lado leste, de onde a gente selecionou para colocar os aerogeradores. A gente fez uma análise das rotas de navegação também. Então, nesse próximo ao Porto Ilha, a gente tem uma importante rota de navegação, né, que é esse canal de acesso aqui, Laranjinha, em que a gente fez essa análise para sair dessa área, da mesma forma que a gente respeitou as distâncias de segurança que é exigido pela Marinha. Então, canais de navegação, né, passagens em que passa navios mercantes-sola, é importante, você tem que manter uma distância de 2 milhas náuticas. Então, a gente preservou com esse buffer aqui, né, ao redor, que eu estou passando o mouse. Então, a gente fez também esse distanciamento. A gente distanciou de unidade de conservação. Então, o que a gente tem de unidade de conservação dessa região é essa aqui, verdinha. Então, a gente não tem unidade de conservação aqui. As áreas prioritárias de conservação da biodiversidade também, a gente achou uma localização que não se sobrepõe a essas áreas, né, já mapeadas, que é essa parte pontilhada. A gente também sobrepôs com outros projetos de pedidos de licenciamento de eólico offshore. Então, a gente não fez, a gente tirou essa sobreposição. E também é uma região que a gente tem uma cobertura de dados de ventos medidos em alta resolução de mais de 3 anos. Então, a gente já consegue ter uma viabilidade, né, de potencial eólico com pouquíssimas incertezas, por causa desse dado medido. Então, a gente tem um LiDAR de medição aqui no Porto Ilha, aqui nesse verdinho, e aí ele consegue mapear essa região aqui, onde a gente quer colocar essa turbina, né? Então, mais do que... A ideia desse slide não é chamar atenção para eólico offshore, mas chamar atenção em termos práticos da parte de planejamento ambiental e territorial, seja na definição de um empreendimento. E aí, os estudos que a gente vai fazer de levantamento de dados primários, ele inclui toda essa gama que foi solicitada pelo IBAMA, que vai desde do mapeamento da parte física, de uma batimetria em alta resolução, sísmica rasa, qualidade de água, a parte de climatologia de ventos e outros parâmetros meteorológicos também são importantes, fenômenos extremos, a parte de movimentação de sedimentos, como você tem aquele canal ali de acesso, você tem uma dinâmica sedimentar ali alta, né, por causa justamente dessa movimentação. A parte também biológica, análise de ambientes recifais. Então, além do conhecimento prévio que a gente tinha dos recifes de corais daquela região, que inclusive esse que eu apontei, do João da Cunha, né, ele está mapeado nas cartas náuticas. Então, quando você sobrepõe também a esses dados de carta náutica, a gente já conhecia desses recifes. Mas a gente fez também um mapeamento de fundo para descartar qualquer outro tipo de coral que tivesse ali, né? E também a parte toda socioeconômica. Então, a gente entra com diagnóstico social participativo, escuta ali da comunidade, dos pescadores, da parte também de turismo, de serviços, né? De toda aquela região.
Aqui, eu gosto muito dessa imagem, porque como também a gente tem todo o planejamento, a gente envolve a parte de geotecnologia, a gente envolve a parte de geoprocessamento, e aí nessa imagem, né, você tem um dia muito bom, né, um mar muito calmo, uma imagem de satélite simples, a gente fez um processamento aqui de dados, e a gente consegue, por meio dessa imagem de satélite disponível e gratuita, a gente consegue ver o fundo todo do mar. Então, isso que vocês estão vendo é o fundo do mar. Então, a gente vê esse meio aqui, com essa parte mais esbranquiçada, é toda a movimentação sedimentar que tem do canal de acesso. Então, é a região que ela é mais profunda, ela tem uma batimetria, ela chega a 25 metros de profundidade, enquanto o seu entorno, né, chega a 8, 9, 10 metros de profundidade. Então, a gente consegue ver essa movimentação mais intensa. Essa área avermelhada, ela é o Recife de Coral, né, o João da Cunha, que eu mencionei, né, ali. Então, você consegue ver claramente os recifes, né, que é uma região muito importante. Aonde a gente vai colocar essas turbinas, ela funciona como um deserto, então você não tem rochas carbonáticas, você não tem nada ali no fundo que chame a atenção, né? Então a gente escolheu uma área interessante, que pode ser propícia, pode-se haver pouca modificação para a gente colocar a base do aerogerador, porque ela é uma região mais plana, né? Você tem algumas dunas subaquáticas, mas no geral a região ela é mais aplanada, diferentemente desse lado leste, que você tem uma zona muito intensa, com muitas dunas subaquáticas, cristas maiores. Você tem uma região que ela tem essa dinâmica sedimentar maior, né, para que consiga formar essas dunas aí. Aqui provavelmente também tem alguns resquícios de recifes também, né, no canto inferior direito, né, que está numa região mais avermelhada. Então a gente consegue, por meio de tecnologia, já ter essa análise prévia, gratuita, né, antes de se decidir onde vai se colocar esses locais. E aí, um outro exemplo, né, que eu trago dessa minha fala é o planejamento espacial marinho, está muito em evidência. Começou a se falar nos anos 2000, quando se consolidou, né, a abordagem do planejamento espacial marinho, uma abordagem internacional. Então, foram publicados alguns estudos internacionais que traz um guia metodológico, um passo a passo de como a gente tem que seguir, né? Só em 2025 é que o PEN ele é institucionalizado por meio de um decreto, né? Então, ele institui o planejamento espacial marinho como uma ferramenta que pode ser utilizada para esses órgãos tomadores de decisão. E aí a gente entende pelo PEN como ordenamento espacial e temporal das atividades humanas desenvolvidas no espaço marinho. Então, ele tem esse vislumbre de tentar direcionar esses usos no mar. Contudo, por causa da extensão do nosso litoral, né, da nossa região marinha, o PEN que está sendo feito, ele não tem essa intenção de ser um PEN hard. Então, a gente não vai chegar para dizer ali, ó, naquele ponto X e Y, você vai conseguir colocar uma atividade de petróleo ou uma eólica, né? Mas ele tem essa finalidade da gente pensar em unidades de planejamento de gestão e que ele traga, né, que aquela região ali, ela tem uma intencionalidade muito boa para a parte de eólica. Essa região aqui ela é muito importante para a conservação, dele direcionar essas possibilidades de uso, né? E poder, né, dar essa perspectiva. Então, numa região indicada pelo PEN, muito importante para a conservação, então, é uma região que é interessante que a gente não coloque uma eólica offshore, por exemplo. A gente pense em outros locais, né? Ou então, a parte de petróleo. E aí o PEN, ele começou, aqui está né, a Amazônia Azul da gente, a separação, então o Sul está estudando essa região verde, o Sudeste está estudando essa região vermelha, o Nordeste, essa região azul,
e o norte, essa região laranja. E aí o primeiro PEN que começou foi o da região sul, ele começou como um projeto piloto, né? E ele é o mais avançado dos PENs, porque ele começou primeiro, ele está no que a gente chama dessa fase 2 aqui, né? O Nordeste foi o segundo a ser assinado, então a gente já está, o que é o verdinho aqui na fase do planejamento. Então a gente já passou pelas oficinas setoriais, já foi feita uma caracterização de cada atividade, né? Eu vou trazer já quais são essas atividades. E depois o Sudeste foi assinado em terceiro lugar, então ele já começou já há alguns meses. E o Norte, essa região Norte, que vai englobar Maranhão, Pará e Amapá, ele está sendo agora, já foi decidido qual foi a empresa, né? É um processo de participação, é um processo que não é licitatório, mas é um processo de chamada pública, em que as empresas podem se inscrever, então já teve um vencedor, né, que passou pelos critérios técnicos, pelos critérios de preço também, para se executar esse PEN, e ele já vai começar na região norte, né, também. Então, a gente já vai ter uma cobertura em toda a margem equatorial. Em 2028 é onde vai terminar o do Nordeste. O do Norte vai demorar um pouquinho mais, 1 ano e meio a mais, para ele ficar pronto, mas a gente pelo menos já tem uma perspectiva aí de datas de como é que vai se finalizar esse planejamento espacial, né, Marinho? E aí algumas premissas do PEN, que é adotar, né, os princípios estruturantes do PEN numa resolução publicada pela CECIM. Então, eles publicaram algumas diretrizes que a gente tem que seguir. Quem tiver interesse, né, pode entrar e dar uma lida no documento, é sempre interessante. Ele tem essa ideia de utilização de dados secundários, então por isso que a gente não chega no nível de PEN muito hard, muito local, porque a gente vai ter dados mais regionais dessa região. Então o PEN ele tem essa função de unificar todos os dados que tem disponíveis de diversas fontes. Ele está sendo por meio de um processo participativo, então está tendo muita oficina setorial, oficina de conversa com os setores, oficina de conversa com as comunidades. No Nordeste, principalmente, ele começou num diferencial do Sul pela acho que o auto ligado, né? E aí, então, ele começou, diferentemente do Sul, ele começou num processo de mapeamento participativo também, que engloba mapeamento junto com as comunidades. No final dos 4 PENs, vai ser unificado todos esses dados no geoportal que está sendo construído especificamente com essa finalidade, da mesma forma que toda essa base de dados vai alimentar ali o portal da INDE, que foi um dos portais que eu trouxe no início da apresentação, né? E aí os desafios do PEN, integrar diversos setores com escalas diferentes. Então, imagina que eu vou estar trazendo dados diferentes, cada dado desse, ele tem uma metodologia diferente, ele tem uma escala de trabalho diferente, então esse vai ser um dos grandes desafios da gente unificar isso numa base de dados unificada. Organizar dados dispersos, então o pessoal que está trabalhando no PEN, por exemplo, são mais de 100 profissionais só na região do PEN Nordeste. Então, eles estão com essa função de sair, né, catando cada dado que tenha, desde a universidade, de algum trabalho acadêmico, né, até algum documento gerado por algum órgão oficial. Ele tem essa função de mediar conflitos, né? Então, a ideia é que ele entre nessa compatibilização aí de unidades de gestão, e ele entra também com uma política pública, né? Que aí ele pode balizar decisões de Ministério de Minas e Energia, IBAMA, Ministério de Pesca, ANP, ANTAC. Então, a gente tem vários órgãos intervenientes que vão se aproveitar desse PEN como uma política pública unificada, né, que vai alimentar ali de informações esses órgãos tomadores de decisões. O PEN ele já tem alguns produtos entregues da região Sudeste, da região Nordeste,
que são um desses produtos, são esses cadernos setoriais, que eles fazem uma perspectiva, né, de análise total de cada atividade dessa no contexto do espaço de Marinho, de onde é que eles estão estudando. Então, você tem esses cadernos setoriais para a região Sudeste, você tem esses cadernos setoriais para a região Nordeste, e você vai ter esses cadernos setoriais também para o Sudeste e para o Norte. Então, quem quiser a parte desde usos atuais, como um histórico também dessas atividades e os potenciais usos futuros. Então, ele traz essa perspectiva mais de prognóstico de cada um desses setores econômicos, né? Aqui eu chamo a atenção porque cada PEN ele tem no final das contas a gente vai consolidar uma base de dados, né? Dos cadernos setoriais de mapeamento de habitats. Então, essa parte do geoprocessamento está muito forte dentro do PEN, em que a gente vai ter que consolidar e fazer a integração desses dados e fazer a unificação, e ele vai desde uma correção do dado espacial até essa sobreposição de informações, né? E aí eu trouxe também um slide que eu acho interessante, que os PENs, eles vêm no processo de mapeamento participativo. O Nordeste começou, né, quando o PEN começou. Já o do Norte, que ainda vai começar para valer a elaboração dos PENs, ele já começou a fazer um mapeamento participativo das áreas de pesca artesanal. Na verdade, eles estão mapeando pesca artesanal, a parte de mariscagem, as áreas de turismo, né? Então, já começou bem antes, esse é um dos projetos, né, que é o Marés do Norte, em que ele visou fazer um mapeamento participativo, ou seja, junto com os usuários do espaço marinho, eles vão delimitando ali aquela área que eles vão utilizando, e a gente já tem alguns dados já preliminares, já foi, né, foi publicado, teve um lançamento desses dados no YouTube, então quem quiser acessar pode entender um pouquinho melhor a metodologia, quais são as variáveis, como é que foi feita a obtenção desses dados, né? Que aí teve vários entrevistados nesse processo de mapeamento participativo, então eles saíram conversando, por exemplo, com pescadores, e eles foram mostrando esses dados para os pescadores, dizendo assim, ó, você pesca onde? E eles foram delimitando essas áreas de pesca. E essa sobreposição de polígonos, eles vão atribuindo um nível de importância. E essa sobreposição de polígonos, ele gera esses mapas de calor, né? Que está nesse lado esquerdo da apresentação. Pesquisadores que estão aqui agora assistindo também, fazer uso desse instrumento para a gente começar a consolidar ele dentro desse espaço marinho, desse planejamento, né? E aí, extrapolando o tempo, Daiane, vou chegando aqui ao fim, né? Com a parte de conclusão, para a gente entender de que o mar é um território de múltiplos usos, os conflitos, eles sempre vão existir, mas o planejamento, ele entra, né, da gente conseguir ali dirimir esses conflitos, essas problemáticas que podem surgir com essa sobreposição de ocupações. Essa questão também chama a atenção que todos os estudos que a gente faz, o conhecimento, ele reduz incertezas, né, ele aumenta esse planejamento, e aí a gente está com um desafio enorme de uma região com um potencial magnífico para a exploração energética, né, para consolidar também a nossa transição energética, e a gente precisa ter essa visão aí bem integrada. Então é isso, obrigada, pessoal. Estou aqui à disposição para dúvidas, perguntas, para a gente ampliar aqui essa discussão. Me escutou, Mariana? Escutei, estou escutando agora. Então, a gente queria ainda mais um tempo aí, né? Eu acho que a gente vai ter mais oportunidades com a Mariana. A gente convidou a Mariana a ofertar aí alguns cursos pessoal, né? Nesse convênio que a gente está aqui entre a UFPE e o IFAP, através do LITPEG, né? Instituto de Pesquisa em Petróleo e Energia, aqui de Pernambuco.
E, Mariana, eu vou abrir agora um pouco, né? A gente já vai soltar o certificado aí pro pessoal, mas aí eu queria também, tem um pessoal que fez algumas perguntas aí no chat, eu vou transmitir aqui para você. Parabenizar aí pela exploração, né? Foi bem vasto, Mariana. A gente que está principalmente o pessoal que está agora, né, na região do Amapá, que está tentando entender como é que tem como é que é essa exploração e também tirar alguns mitos, né, que são colocados quando a gente fala de exploração de petróleo, quando a gente fala de energia eólica, a gente tem vários mitos aí, mas que a ciência econômico, porém encontra-se próxima a áreas prioritárias em conservação de biodiversidade, comunidades tradicionais, rotas pesqueiras e ambientes costeiros altamente vulneráveis. Quais os critérios para a seleção da localização das bases operacionais e da unidade de perfuração? Acho que a gente também já abordou, Mariana abordou aqui, né, esses conflitos, que eu acho que é o que o Moacir está falando. E qual o plano de respostas e emergências, incluindo o derramamento de óleo? Então, acho que foram várias perguntas aí, duas perguntas em uma, né? Principalmente com relação a esses conflitos, né? Entre a gente tem uma conservação ali da biodiversidade, das comunidades tradicionais, que a gente tem muito forte aí na região do Amapá, né? E ele pergunta quais são os critérios de seleção da localização das bases operacionais das unidades de perfuração. O que é importante, assim, eu não vou entrar nem no detalhe, porque eu acho que a gente precisa conciliar os aspectos técnicos, primeiramente, né? Então, eu preciso identificar se essa região tem viabilidade para essa exploração, entender esses critérios técnicos. Depois que eu mapeio essa possibilidade de uso, e aí tem os estudos que é feito, é possível explorar nessa região, né? Aí eu começo a fazer essa análise de sobreposição. Então, similar ao que a gente faz no que eu fiz ali para a turbina da gente, de eólico offshore. Eu acho que a gente tem que começar a sobrepor. Eu já tenho disponível as áreas prioritárias de conservação de biodiversidade, que ele citou, são áreas, inclusive, que elas estão em constante atualização, então já passaram por umas 3 atualizações, por exemplo. Então é importante a gente sobrepor essas informações num ambiente para análise espacial. As comunidades costeiras também, eu preciso entender os usos dessa comunidade costeira. Então, eu tenho informação ali já mapeada, eu tenho ali as rotas de pesca, como é que aquela comunidade ali utiliza aquela região, né? Então, eu preciso entender, se eu não tenho esses dados, eu consigo fazer um pré-diagnóstico, né, antes da tomada de decisão desses locais, para que essa análise de alternativa locacional ela seja previamente ao que é solicitado pelo órgão ambiental. Eu acho que uma das que os empreendedores podem fazer é tentar fazer essa análise de prospecção, de estudos locacionais que tragam essa sobreposição de dados. Às vezes, ele consegue deslocar ali uma região, ou é uma região que ele já consegue entender que vai ser mais complexa do ponto de vista de licenciamento, e como é que ele vai balizar esses, né, e resolver esses conflitos. Eu acho que precisa colocar em prática, a gente tem uma base de dados, talvez não seja ideal, talvez a gente tenha um segmento que tem um nível de escala melhor, outro pior, mas é importante que a gente balize isso para esse diagnóstico que vai ser colocado, né? E não que a gente faça esse estudo só na parte de licenciamento, né? Mas nessa parte prévia. Obrigada, Mariana, pela resposta. Marleide também perguntou se essas eólicas irão ser as primeiras instaladas no mar em Areia Branca, no Rio Grande do Norte. Esperamos que sim, né? Na verdade, o que acontece? Ela é a primeira que teve a licença ela é prévia, então o IBAMA ele atesta essa viabilidade de que o projeto ele é interessante, ele está numa localização que é viável e ele pode contribuir para os estudos da chegada dessas eólicas no Brasil. A intenção de trazer elas é que
o que é que a gente entende do Senai? É que trazer 1 a 2 turbinas para a gente estudar primeiro é melhor do que já vir um empreendimento com 50, 100 turbinas. Então, a ideia é que a gente dê respostas também a esses órgãos, ajude esses órgãos tomadores a ter algumas respostas. Então, distância de segurança, por exemplo, hoje é colocado no Norman 500 metros, mas a gente precisa entender do ponto de vista prático de que para o Brasil é viável, não é viável, né? Essa distância de segurança, a questão dos cabos também, da resposta, como vai ser feito os monitoramentos ambientais, essas metodologias todas de levantamento de dados primários e de monitoramento ambiental. Então, a gente espera que sejam as primeiras, né, a serem instaladas, porque ela pode ser um ambiente que gere respostas antes de chegar esses grandes empreendimentos, até porque a parte regulatória está sendo formada agora. Né? Então, a gente está na onda do momento para favorecer esses stakeholders, né, que fazem parte desse processo. No chat, podem colocar as perguntas, pessoal, de vocês que eu vou fazendo. Mariana, só para a gente finalizar, se alguém não tiver mais perguntas, né? Então, assim, agora trazendo um pouco para a região do Amapá, né, que está sendo uma região que a gente está começando agora, né, todos esses estudos, né, então, quais são as informações ambientais e socioeconômicas que você acredita, né, que o estado do Amapá ainda precisaria produzir ou para fortalecer, para subsidiar essas decisões mais seguras no planejamento territorial e no licenciamento das atividades da margem equatorial, assim, se você fosse elencar algumas, né, prioritárias. Uhum. Do Amapá, a gente já fez um levantamento prévio aqui, que aí a gente fez a análise para a elaboração do Atlas, né, do solar, e aí, na verdade, eu até fiquei bem otimista, porque a gente conseguiu, eles já têm um zoneamento ecológico econômico no estado. Na época que a gente fez, quando eu fui apresentar lá, ele estava para ser lançado, então a gente tinha dados bem interessantes, uma base de dados estruturada, né, do Amapá, da parte de terra, e aí eu fiquei bem satisfeita quando a gente trabalhou, Daiane, o Atlas do Amapá foi bem sensível para a gente por causa do apelo ambiental do Estado. Então, você tem um Estado com mais de 70% de áreas protegidas. Então, imagina a responsabilidade da gente, dentro de um Atlas, direcionar quais são as áreas, né, que podem se começar a investir. E aí a gente fez uma análise de cenarização, a gente trabalhou no cenário mais restritivo e no menos restritivo, e a gente foi trabalhando com essas informações, e o Amapá me surpreendeu na base de dados que teve. A gente teve contato com alguns pesquisadores da região, então, assim, de cara eu consigo elencar que o Rio Grande do Norte tem mais alguns vazios de dados do que até mesmo o Amapá, né, em termos de... Então, assim, o Amapá está super bem encaminhado. Eu acho que ele está tendo alguns pontos de diferenciais. Esse projeto do Marés do Norte, da gente antecipar e fazer um mapeamento participativo dessas áreas de pesca também é muito interessante, né? Então, também é uma área que já tem os dados de mapeamento de pesca antes mesmo de começar o PEN. Né? Já o do Rio Grande do Norte está acontecendo simultaneamente, o PEN com os mapeamentos participativos de áreas de pesca, né? Então, ele está muito à frente nesse sentido de base de dados. Eu acho que os pesquisadores, o que eles consigam fazer de análise integrada, eu acho muito válido. Análise espacial, a parte de geotecnologias também, na utilização desses estudos, que a gente consiga já levantar alguns impactos potenciais, né? De utilização nessas regiões. Ok. Mariana, obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Porque se não tiver, a gente vai encerrar por aqui. Mas eu acho que é um campo muito vasto a ser explorado ainda, tem muita coisa. A parte de energias renováveis, né, que ainda não está, como Mariana falou aqui, né, que já tem todo esse mapeamento, né, espacial marinho, mas
A parte de energias eólicas também, a parte de energias renováveis, a gente ainda precisa estudar bastante esse campo, né? E aí, desde já agradeço, Mariana, foi muito, assim, muito elucidador, né? Essa tua palestra nos trouxe várias coisas que eu acho que a gente ficava à margem, né, de não entender muito bem, entendendo que é uma região que tem conflitos, né, que vão ter conflitos, mas principalmente, como você bem falou aqui, assim como na região do Rio Grande do Norte, a gente vai ter áreas ali de sinergia, né, e que podem ser muito bem exploradas, porque muitas vezes a gente se preocupa muito com as áreas de conflito, né, que pode trazer conflito nessa exploração, mas a gente não se preocupa tanto nas de sinergia, né, que pode impulsionar muito o Estado, né, como acontece no Rio Grande do Norte. Eu acredito que toda a exploração, quando ela inicia, ela se preocupa muito as pessoas se preocupam muito com as áreas que vão ter conflito, né, mas as que vão ter sinergia para o desenvolvimento do Estado, é isso que também importa, né, a gente tem que olhar os dois lados, claro. A gente tem que sempre olhar como cientistas, como professores, como pesquisadores, a gente tem que sempre olhar. Eu sempre digo que a gente tem que ter um equilíbrio nas coisas, saber que algo vai trazer muitos benefícios, mas que a engenharia e que as pesquisas estão aí para diminuir os conflitos, né? Então, acho que essa é a mensagem também que a gente traz com essa palestra da professora Mariana aqui, né? Eu acho que ainda tem outra coisa aqui que que o Salvador colocou aqui. Professora Mariana, existe a possibilidade de alteração da migração das aves na construção das turbinas eólicas? Elas geralmente se acostumam com aquela presença daquele ambiente, né? No piloto, a gente vai trazer algumas metodologias para estudo dessas rotas migratórias, de como é que essas aves vão se comportar diante dessas turbinas. Aí a gente quer testar algumas metodologias de análise dessas aves, né? Seja colocando um mecanismo de câmera para a gente fazer uma análise automatizada com algum algoritmo, né? E fazendo também as avistagens, os métodos de análise de avistagem tradicionais. Agora, em terra, a gente viu que elas acabam desviando, né? Elas aprendem e desviam. Em terra tem muito problema com a parte de linha, né? De transmissão. Agora, em mar é que a gente vai analisar, né? Se elas vão conseguir desviar ali, porque imagina uma turbina de um parque com 50 turbinas, você tem um distanciamento de 700, 800 metros entre cada turbina, né? Então a gente vê se esse distanciamento ele vai prejudicar ou não essa passagem das aves. Ok, Mariana. Então, se não temos mais perguntas no chat, eu agradeço mais uma vez a professora Mariana. Conto também com a participação aí de Mariana em outros eventos, né, e em outras coisas que nós vamos fazer durante esse programa com o IFAP. E, Mariana, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigado pela sua exposição aqui. Agradeço mais uma vez a quem esteve presente, aí quem vai nos assistir depois também, né, uma palestra super interessante. E agradeço a todo o pessoal aí do IFAP que esteve presente, né, os nossos colegas aí, amigos, professores que estão agora no curso de especialização, né, em petróleo, gás e energia. Aqui é uma ofertada aqui pelo LITPEG, na UFPE, em parceria com o IFAP. Mariana, muito obrigado e a gente encerra por aqui. Até mais, viu? Obrigada, Dani, foi um prazer, viu? Estou sempre à Prazer. disposição. Prazer nosso, Mariana. Obrigada, pessoal, para quem ficou. Até mais.